pessoal, mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo vamos dar início a uma série chamada Máscara de Entrada, onde você vai aprender tudo sobre máscara e como criar suas próprias máscaras personalizadas de acordo com a sua necessidade. Aqui então eu já criei um gabarito, eu gosto de fazer esses gabaritos, pois assim fica mais fácil para a gente se localizar quando a gente for fazer a nossa configuração da máscara lá dentro do VBA. Mas, para a gente criar as nossas máscaras, a gente precisa entender três propriedades, né, do nosso controle test box, sendo ela a propriedade cell start, a propriedade cell test e também a propriedade max length, tá? Mas não se preocupe que eu vou explicar cada uma delas nesta aula. Para iniciarmos, então, vamos entender um pouquinho como é que funciona a propriedade cell start. Então, eu vou pressionar Alt F11 aqui, ele vai abrir o meu Visual Basic. E aqui dentro eu já criei, então, um formulário, tá? E aqui na minha test box data de nascimento, eu vou pressionar 2 vezes. E ele vai abrir para mim aqui dentro do evento change, tá? Vou selecionar aqui o nome da minha test box. Vou dar um Ctrl C. E aqui eu vou colocar msgbox para ele me enviar uma mensagem. E eu quero que ele me envie o valor da propriedade... da propriedade cell start, tá? Pra gente entender. Então, essa propriedade cell start, o que ela faz? Ela captura a posição do último caractere digitado. Então, a hora que eu digitar um caractere, que eu pressionar uma tecla do meu teclado aqui, que eu digitar na minha test box, ela vai me enviar uma mensagem com a posição desse caractere, tá bom? Então, vamos executar aqui, F5, ele vai executar o meu formulário. E aqui dentro, então, da minha data de nascimento, eu vou fazer uma digitação. Vou abrir aqui o teclado. Vou encaixar aqui. Beleza. Então, aqui dentro da minha data de nascimento, vou digitar alguma coisa. Vamos supor a letra U. Então, quando eu digitei o U, ele me enviou uma mensagem dizendo que o U está ocupando a posição 1, tá? Porque ele é o único caractere aqui dentro da minha test box. Ok. Agora vamos digitar outra. Por exemplo, o número 9. Quando eu digitei o 9, ele está dizendo que o número 9 está ocupando a posição 2 do meu test box, tá? Então, toda vez que eu fazer uma digitação dentro do meu test box, ele vai ir ocupando uma posição, tá? Se eu voltar o meu cursor aqui e digitar a letra P, por exemplo, ele vai falar que agora a letra P está ocupando a posição 1. E a U, que antes ocupava a posição 1, vai ocupar a posição 2. E assim por diante. Ok? Entendido isso? Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a propriedade cell test, tá? Então, vou pressionar 2 vezes aqui. E aqui dentro, então, vou apagar esse msgbox, vou apagar aqui também e vou colocar cell test, tá? Igual, vou colocar um arroba aqui, beleza? Então, a propriedade cell test, o que ela faz? Ela adiciona um caractere imediatamente, né, após o último caractere digitado. Vamos fazer um teste? Vou pressionar F5 aqui. Então, aqui na minha test box data de nascimento, vou digitar o número 7. Digitei o número 7, logo em seguida do número 7, que eu acabei de digitar, ele já inseriu para mim um arroba. Então, a propriedade cell test, ela faz isso. Quando você insere um caractere, logo em seguida, ela vai inserir o caractere que você solicitou, que no nosso caso aqui foi o arroba, tá? Então, se eu digitar outro caractere, ela vai digitar outro arroba e assim por diante. Ok? Beleza. A gente tem uma outra propriedade que se chama max length. Então, vou apagar aqui. Deixa eu fechar essa minha meu teclado. Então, vou apagar ali, vou pôr max length. Vou chamar a propriedade max length, tá? E vou colocar aqui que a minha propriedade max length vale 2. Então, o que é essa propriedade? Ela define, né, o número de caracteres que a gente pode escrever dentro da nossa test box. Então, como eu defini 2 aqui, eu vou poder escrever somente 2 caracteres lá dentro da minha test box, certo? Vou executar aqui agora e vamos fazer um teste. Então, eu vou digitar o 8, o 7 e vou tentar digitar mais um. Ele já não vai liberar, porque eu já digitei os 2 dígitos que eu poderia, né? O máximo é 2 e eu só posso 2, ok? Se eu colocar aqui que pode ser 5, por exemplo, vai liberar eu digitar 5 caracteres, certo? Não importa qual caractere, mas eu só posso digitar 5, tá bom? Bom, entendendo então essas 3 propriedades que eu acabei de explicar, a gente vai poder agora sim
configurar as nossas máscaras de entrada. Então, eu vou clicar aqui dentro da minha test box e vou selecionar o procedimento Keypress, tá? Então, agora eu vou apagar esse evento Change aqui. A gente não vai mais utilizar ele. Vai utilizar somente o evento Keypress para a configuração das nossas máscaras. Se você está gostando desse vídeo, já deixa um super like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho de notificações para você ser notificado das próximas aulas que a gente compartilhar aqui com você, certo? Se ficou alguma dúvida sobre as propriedades que eu expliquei aqui no início do vídeo, pode deixar nos comentários que vai ser um prazer responder cada um de vocês, ok? Bom, continuando aqui então a nossa máscara de entrada, a primeira coisa que eu faço quando eu vou configurar a máscara de entrada é definir, então, o número de caracteres, né, que eu posso inserir dentro da minha test box. E a gente já conhece essa propriedade, que é a propriedade max length, certo? Então, eu vou pegar aqui o nome da minha test box, ok? Vou colocar um ponto para mim chamar as minhas propriedades e vou digitar aqui max length, certo? E vou definir aqui, então, que a minha propriedade max length vai valer 10. Então, eu posso inserir somente 10 caracteres dentro da minha test box. Agora, a gente vai abrir um select case, e vamos selecionar, então, a nossa propriedade cell start, tá? Essa propriedade cell start, então, vai capturar, né, a posição do meu último caractere digitado, ok? Então, agora, pessoal, o que a gente vai solicitar para o Excel? A gente vai pedir para ele selecionar, então, a propriedade cell start e fazer uma verificação. Qual a verificação? Eu quero que ele verifique para mim o meu último caractere digitado. E se ele for, né, se o último caractere digitado estiver na posição 2, eu quero que ele insira para mim logo em seguida uma barra, certo? Então, na próxima posição, eu quero que ele insira uma barra. E como que eu vou falar isso para o Excel? Simples. Eu vou escrever case is, né? Caso a minha posição for 2, né? Caso a minha propriedade cell start valer 2, eu quero que na próxima casinha, né? Na próxima posição, ele insira uma barra. Então, eu vou colocar aqui txt data de nascimento ponto cell test, né? Que essa propriedade é que adiciona um caractere imediatamente após o último caractere digitado, ok? E eu vou pedir para ele inserir, então, uma barra, ok? Então, caso a minha propriedade cell start for 2, ele vai inserir uma barra na próxima posição. Mas, se você verificar aqui no nosso gabarito, a nossa máscara de entrada de data, ela possui duas barras, né? Uma na posição 3 e a outra na posição 6. Então, eu tenho que fazer duas verificações, certo? Então, caso a minha posição, né, o meu último caractere digitado, for na posição 2 ou for na posição 5, eu quero que na próxima posição ele insira para mim a barra. Então, aqui eu vou colocar vírgula 5, né? Que quer dizer 2 ou 5, tá bom? Vamos ver se está funcionando. F5 para acionar o nosso formulário. E aqui dentro, então, a gente vai digitar. Vou abrir o meu teclado virtual. Vamos digitar, então, dia 22/11 de 2022. Então, veja que ele já inseriu automaticamente para nós a barra sem a gente precisar ficar digitando, ok? Então, a gente já configurou a nossa máscara através das propriedades que a gente aprendeu lá no início. Então, se você aprendeu e entendeu essas 3 propriedades, vai ser super simples você criar suas máscaras personalizadas de acordo com a sua necessidade. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. Eu espero que eu tenha conquistado o privilégio do seu tempo e até um próximo vídeo.